Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus queridos. Aqui estou eu mais uma vez para a realização dessa super incrível live. Eu estava ansioso por esse dia, já aguardando a chegada desse dia por alguns dias, uma semana, um pouco mais de uma semana, mais ou menos 10 dias, eu aguardando a chegada dessa live, porque para mim é uma live especial. Primeiramente, porque a pessoa a quem eu convidei é uma mulher. E eu sinto muito a falta de mulheres presentes nas minhas lives, não apenas nas minhas, mas nas lives também dos outros companheiros. A gente sempre comenta, geralmente quem entra é homem, quem dá as caras é homem. Raramente a gente vê as mulheres dando as caras. E eu fico super feliz quando uma mulher aceita meu convite e vem aqui no meu canal dar as caras, dar um show. Eu quero, do fundo do coração, e primeiramente agradecer a querida amiga Érica Teles, que fez essa ponte entre mim e a minha convidada. Eu estou super feliz. Obrigado, Érica. Você esteve aqui há 2 semanas fazendo um trabalho excelente. Até hoje, um trabalho muito bem falado, uma live muito bem falada e muito bem recomendada. Agradeço a você do fundo do coração pela live que você fez comigo, por ter feito essa ponte entre mim e a convidada. E hoje, sem muitas delongas, eu quero cumprimentar cada um de vocês presentes aqui na live, além da Érica. Quem mais está aí? Darcy Clay, tudo bem, irmão? Davi Rosen, beleza, irmão? Quem mais está na área aí? Deixa-me ver. Quem está aí? Quem está aí? Daniel Mielke. Grande Maderlúcio, beleza? Tranquilo, Maderlúcio? Quem mais está na área aí? É isso aí, são esses por enquanto. A galera acaba de receber a notificação, daqui a pouco a galera começa a chegar para conhecer os que ainda não conhecem essa pessoa que eu convidei para estar conosco hoje. Quem será essa tal de Lindy Barbosinha que eu acabo de apresentar para vocês? Luz na passarela, que lá vem ela. Obrigada, Aline, pelo carinho. Eu sou a Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. E é isso. E eu não sabia que você tinha canal, Lindy. Caraca, você não me falou. Eu vou Eu colocar, tenho. então, eu vou colocar aqui nos comentários o link do seu canal, tá? Vou colocar aqui na descrição o link do seu canal para que as pessoas possam entrar, fuçar seu canal e já dar o like, já se inscreverem também, beleza, galera? Se inscrevam lá no canal da Lindy Barbosinha, o canal A Farsa do Cristianismo, está escrito aqui abaixo da imagem dela, A Farsa do Cristianismo. Essa mulher tem muita coisa para nos revelar. Então, estão prontos para a revelação? Para as revelações do Senhor? Lindy, deixa Deus te usar. Primeiramente, antes da gente entrar no assunto, eu e nós queremos saber quem é Lindy Barbosinha. Pois é, eu sou aquela que gosta de ficar meio que assim, às sombras, né? Não sou muito de falar sobre mim, né? Porque a internet é um problema, né, Elis? Você dá corda, daqui a pouco você está se enforcando por ela, né? Hoje em dia as pessoas são tão maldosas. Então, quanto menos souber da gente, melhor. Mas eu sou a Lindy Barbosinha, tenho um canal no YouTube, né? A Farsa do Cristianismo. Também estou no Instagram com a Farsa do Cristianismo. E falo um pouquinho sobre mim, né? É, é isso aí, Lindy. É isso aí? E Sucinta, a Lindy é sucinta. Eita, gente, meu cenário aqui todo mal montado, foi mal. Espero que ninguém tenha reparado. Eu deixei parte da minha cama bagunçada à mostra ali. Espero que vocês não tenham reparado, que vocês tenham atentado mais para a beleza da Lindy do que para mim e para o meu cenário. Mas muito bem, tem mais gente que chegou aí. William, meu conterrâneo, beleza? Luna chegou. Tudo bem, Luna? João Éder, Leopoldino, tudo bem, irmão? É isso aí, quem for chegando pode ficar à vontade. Vocês estão vendo esse cara aqui chamado Darcy Clay? O Darcy Clay, ele pertence ao clube de membros Família VIP. É o clube de membros do meu canal, em que você pode se inscrever por um precinho camarada. E no clube de membros eu trago sempre vídeos dando explicações sobre a língua portuguesa.
aquelas dicas de ouro da nossa linda, porém complexa língua portuguesa. Eu falo sobre o uso da crase, eu falo sobre o uso dos porquês, eu falo sobre o fenômeno da hipercorreção. Eu estou com 3 vídeos falando sobre hipercorreção, eu tenho 2 vídeos falando sobre crase. Se você tem dificuldade com a língua portuguesa, vem para o clube você também. Lá você vai receber dicas maravilhosas para aperfeiçoar o seu português escrito e também português falado. Beleza? Então fica aí a dica. Fique à vontade para se inscrever no nosso clube de membros. Muito bem, Lindsay. Lindsay. Seu nome é Lindy? Lindy. Tem mais. É um nome extenso. Mas isso, Lindy fica mais fácil. Ok, é igual meu nome. Meu nome é Elielson. Mas como ninguém decora meu nome, nem no Brasil, eu encurtei para Eli. Eu sou Eli e acabou. O Elson fica só no registro e nos documentos. Que ninguém memoriza, não adianta. Nem no Brasil, nem aqui, ninguém memoriza meu nome. Então é só Eli. Eli é muito mais fácil. Tá bom, gente? Eu sou Eli e acabou. Fala aí, Marcão. Paradoxo e reflexão. Fala, Carlos Antônio Barbosa, beleza? É isso aí, galera. Podem ficar todos à vontade. Então vamos lá. Lindy, a construção do Jesus histórico. Ô, Lindy, eu sou crente, eu creio em Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o meu Salvador, que morreu na cruz para me salvar. Ele nasceu de uma virgem, tá? Ele operou muitos milagres, ele morreu, ressuscitou e depois de mais ou menos 40 dias, ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Glória a Deus, aleluia! Eu amo meu Jesus! Aí você vai chegar aqui com a petulância de desconstruir a minha fé? Que história é essa de construção de Jesus histórico? Você vai dizer que Jesus não é real? Pois é, Eli. Por isso que às vezes eu digo assim, ó, se essa a Satanás aí. Ô, Satanás, sai fora. Opa! É Satanás querendo derrubar a live. Olha, voltei, né? Voltou. Meu Deus. Então, eu sempre digo ali que esse tipo de live que a gente faz, você, eu e os demais colegas, não é para aquele que não quer sair dessa teia do cristianismo. Uhum. Se o indivíduo está bem nisso, se ele gosta, então ele fique, né? E essa live não é para ele. Pode continuar. Né? Então, infelizmente, Jesus não existiu, né? Jesus é um mito, é uma mistura de personagem mitológico, com personificação de Cristo de Sofia, que é um livro gnóstico, né? A Bíblia da gnose. Então, fizeram ali uma construção de um mestre, um Jesus, e deram da vida para ele. Como a gente sabe, até hoje ele está aí com vida e fazendo milagres, né? Mas aí a gente vai, né, com o tempo e descobre que realmente ele não existe e que tudo foi uma farsa, né? O cristianismo é uma farsa. Então eu começo com esse comentário de hoje, né, dizendo que quando é que começa toda essa construção? E quem começa com ela? Tudo começa por uma família uma família de imperadores, Flaviano. Essa família era Flaviana, a família Flaviana começa por aí a construção do cristianismo, dos históricos. Na realidade, o intuito deles não era construir nenhum tipo de religião. O que eles queriam era apaziguar a guerra na Judéia, que eles queriam imposto, e os judeus não queriam. Eles queriam cobrar os impostos. Então, os judeus
bater o pé na porta. Não. A gente já paga imposto, vai pagar mais ainda? De jeito nenhum. Então, eles já tinham, nessa época, isso começa digamos que em 68, quando o pai Vespasiano, o pai dessa família, né, o patriarca dessa família, ele Uhum. entra como imperador. Então, naquela época, quanto mais você fosse popular, quanto mais você arrecadasse imposto, quanto mais você dava dinheiro para o sistema político, mais popular você ficaria e muito mais você ganharia. Você, no Uhum. fim de tudo, até deificado. Assim como o Vespasiano foi. Né? Ele foi deificado, ele foi um deus. E aí é onde tudo começa. Né? Então, eu digo assim, Tito, que a gente sabe, quem pesquisa sabe que Tito era o filho do homem, filho de Deus. Por quê? Porque Vespasiano, o pai, foi deificado. Então, Tito, ele era o filho do homem. Uhum. Eu costumo dizer, Jesus não era Tito, mas Tito era um Jesus. Então, qual a diferença? A diferença é que o Jesus não é um homem, é um estado em que a pessoa se encontrar. É um mensageiro, aquele que faz digamos assim, como Tito fez. Tito veio, né? Ele surgiu como filho do homem, foi em Jerusalém, fez o que ele tinha que fazer, né? Que foi a destruição, digamos, que foi o castigo de Uhum. Jerusalém. Então aí ele se torna o filho do homem, o Jesus, né? Que foi lá e castigou aquelas pessoas e tal. Então, o Isso. que que eu começo? Uma pergunta, já tem uma pergunta. Antes de fazer a pergunta, eu quero agradecer a minha queridíssima Grazi Gradável, que mandou aqui um super sticker de $20, R$ 20, perdão. Muito obrigado, minha querida, do fundo do coração, por todo o apoio. Você é maravilhosa. Que Deus te abençoe rique e abundantemente. Ops. Obrigado, querida. A minha pergunta é: isso nos anos 60, certo? Da Era Comum. Exatamente, 68 para 70. E Né? ainda não havia escritos sobre Jesus? Pois é, ele não tinha nada escrito sobre Jesus. Não Sim. conseguimos encontrar nada escrito sobre Jesus. Uhum. Sobre esse cara que andou por cima da água, sobre esse cara que fazia milagres, que passou pela cidade de Nazaré, Uhum. arrastava multidões, era um cara muito famoso. Então, eu pego me pensando, ele, um cara tão famoso desse, não era para ter um vestígio dele, pelo menos um busto ou alguma coisa, porque o cara foi muito importante, Uhum. né? Com a aparência ali dele, alguma coisa com a aparência dele, mas não há vestígios. Não há vestígios. Então, esse cara, óbvio que não existiu, né? Aí eu vou falar mais sobre isso. Então, como o pai Vespasiano, né? Ele ele se tornou um deus. Uhum. Então a história conta que uma vez ele chega em um determinado lugar, né? De uma guerra tal, e ali eles ficaram por um tempo. Aí ele chega, tem muita gente, ele já era popular nessa época, porque Vespasiano, ele ajudou os judeus com aquelas facções, né? As facções Uhum. entravam e faziam um regaço. Então, como eles não conseguiam conter aquelas facções, eles pediram ajuda a Roma. E quem estava à frente ali, quem era o imperador nessa época, e quem, né, era Vespasiano. Então, Vespasiano foi ali, fez um limpa, ajudou eles. Então, ele ficou sendo um cara muito popular ali também. Uhum.
foi onde ele falou, opa, eu já sou popular, então vamos dar o início ao imposto dos impostos. Então foi aí onde os judeus falou de jeito nenhum. Tipo assim, amamos você, Vespasiano, mas não vem tirar o que a gente quase não tem, né? Que é o imposto dos impostos. Não faça Aham. isso. Então começa aquele paranauê da guerra. Então, nesse meio termo, Vespasiano foi para uma guerra em outro local, e quando ele chega lá, tem algumas pessoas para ele curar. Aí ele falou: não, tem um coxo aqui para você curar. Tem um coxo, tem um cara cego aqui. A Vespasiano, no primeiro momento, ele recua. Assim conta Diocácio, né? E aí ele fala: não, o historiador Diocácio falou: não vou, não. Ele falou: não, mas você precisa ir, porque você precisa ser popular e tal, né? Fez a cabeça de Vespasiano, então Vespasiano, a história conta que Vespasiano, o pai, o imperador, curou esse cara da mão, de uma mão mirrada. Já ouvi essa história, hein? Pois é, a história ele pisa na mão do cara e o cara volta a ter uma mão normal. Aham. E o outro era um cego. Aí Vespasiano vai lá e tal, e faz uma lama no chão, né? E passa no olho desse cara, o cara volta a enxergar. Já vi essa história também em algum lugar. Pois é, e aí a história conta que Vespasiano passa a ser um deus, um milagreiro. Aham. Então é por aí que se começa a história dele. E depois aí fica o Tito, né, que é o filho do homem. Por isso que nas escritas lá de Flávio José, o livro dele, A Guerra dos Judeus, ele diz o filho do homem. O filho do homem é Tito. Então, Tito é feito como um Jesus, o mensageiro. Né? Uma outra pergunta. De vez em quando eu vou te interromper com pergunta, tá? Se alguém do chat também que fizer pergunta, fique à vontade, beleza? Eu não sei se conseguirei ler todas, porque eu vou ficar muito atento aqui à fala importantíssima da Lindy. Flávio José foi descendente dessa linhagem também? Pertence a essa família? Ou foi adotado por essa família? José, Pois porque ele recebe esse nome, Flávio, né? Flávio José, a gente sabe que o nome dele não era isso, né? Mas ele Uhum. foi, segundo a história dele que ele conta, né? Ele foi adotado por essa família. Hum. Quando sabe que Flávio José, ele foi um traidor do povo judeu, ele era judeu Uhum. e ele acabou entregando a chave de Jerusalém Uhum. para as tropas de Tito e Tito destruir, né? O próprio povo dele, o próprio povo de José. E tem uma história macabra dele, que ele conta que quando fizeram o cerco em Jerusalém, ele saiu por entre digamos, o esgoto, né? Era uma passagem secreta ali, e só ele sabia, tanto que havia não só essa, mas haviam várias passagens secretas. Uhum. Soldados de Jerusalém conseguiram entrar nessa cidade de Jerusalém por essas entradas aí secretas. E era Uhum. só ele, porque ele era um cara de guerra, ele estava à frente de tudo, então ele sabia tudo da cidade dele. Uhum. Né? Então, ele foi um traidor. E a história macabra de Flávio José é que quando ele sai por ali, por essa estrutura ali, ele fica encurralado, né? Ele e os soldados dele. Então, o que ele fala? Olha, é o seguinte, nós não vamos nos entregar aos romanos, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eles vão nos fazer de escravo e tal, e tal. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos, cada um aqui, ó, vamos escolher de dois em dois, e cada um vai lutar entre si. Continue. Aquele que Continue. vai, aquele que morrer, vai lutando com o outro, e assim sucessivamente, até nós nos matarmos. Assim a gente vai nos matar
se matar em guerra com honra. E assim foi feito. E um vai lá e guerreia aqui. Ele matou todos, mas ficou só ele e um subordinado dele, só. E os dois não eram para guerrear, os dois eram para guerrear e se matar ali. Não, não, não. Ficou esses dois. Aí Tito, sobrou você, José, e o seu subordinado, vamos lá de escravo. Aí ele fala, a história conta que ele diz assim, olha, seguinte, eu faço aquilo que vocês quiserem, agora faz o que vocês quiserem com meus subordinados. Ou seja, se você for analisar ele já tinha feito isso aí, ele combinou com Roma, né? Ele combinou com o imperador, combinou com Vespasiano e com Tito, né? Que ele iria trair, ele iria se entregar, e eu acredito, pela história, que ele já vinha ali traindo Roma há muito tempo, os judeus há muito tempo, porque uma vez ele quase foi preso, porque alegaram que ele era um traidor. Então ele já vinha ganhando, vamos dizer que ele vinha ganhando, porque quando o Tito pega ele, leva ele como um Vespasiano, tem ele como filho, adota ele como filho e dá um nome para ele, que também é o Flaviano, né? Flávio. Então eles faz o seguinte para ele: olha, você vai ficar conosco, vai trabalhar para nós, né? E você vai ter tudo aqui. Vai ter ali uma casa na parte bem, digamos, na parte top, né, do palácio ali, você vai ter o seu cantinho, e a gente tem um futuro maravilhoso para você. Então ele se joga e aí ele começa a escrever, né, a ser o escriba, né, amigo dessa família flaviana. Então é onde ele coloca o pai, Vespasiano, e os filhos como deuses, né, como Jesus, como mestre, né, como enviados, né? Então essa foi essa história do José. Então ele era assim um filho, né, adotivo, sim, de família cristiana, né? Mas ele era, na realidade, ele era um judeu que traiu seu próprio povo. Então, a deificação de Vespasiano, e olha só para você ver, ele, que naquela época, o cara, para ser um imperador, para ser deificado, ele tinha que passar pelo Senado. Era tudo uma política ali envolvida. Não era assim qualquer um, não era de qualquer jeito, não. Era tudo bem feitinho ali, passou pelo Senado, aí o Senado decretou que sim, ele seria um deus, e ele foi deificado, né? Tudo bonitinho ali, com registro e tudo, né? E aí, vamos ver que mais. Ah, sim, aí tem uma história interessante, que quando ele foi deificado, o Senado trouxe a história assim, ó, o Vespasiano ele vai ser deificado, porque no dia em que eles fizeram a reunião para poder ver ali e tal, se ele ia ser deificado ou não, quem votaria sim, quem votaria não, que um cometa passa bem no momento. Então, como esse cometa passou ali, então era um sinal de que realmente Vespasiano era um deus. Essa foi a justificativa do Senado. Foi o sinal do céu, né? Sinal do céu, né? Aí ele é deificado, e quando foi em 80 depois de Cristo, daí, e ele morre, né? Ele é deificado, ele morre, tanto que quando ele está à beira da morte, ele está agonizando, ele diz assim, ó, ai, eu acho que estou virando um deus. Ou seja, o cara, ele ficou tão habitolado que ele acreditou que realmente ele era um deus. Né? Tanto que na hora da morte,
Ele acreditava-se que ele estava virando um Deus mesmo, né? Eu vou morrer e eu estou virando um Deus. A história é bem macabra. Eu acho bem estranho essa história dele. Então, aí, em 80 depois de Cristo, né? Tito, seu filho mais velho, estabeleceu um culto imperial, né, para seu pai, que havia falecido no ano anterior, ou seja, ele ofereceu esse culto ao deus Vespasiano, que era o pai dele. Né? Então, o cara, sim, virou um deus, né? Ele era um deus, sim. E Tito virou, sim, o filho do homem, o filho de Deus. Né? Então, é bem interessante. E aí você fala de Flávio José, vou dar só uma pitadinha, uma curiosidade de Flávio José, à vontade. que ele conta que quando ele tinha 14 anos de idade, ele era muito sábio. Então, isso me chama muita atenção da história do Jesus, que com essa idade, ele com 12 anos de idade, ele ficava no meio dos doutores, né? Ensinando sobre a espiritualidade para esses doutores. E Flávio José também, né? E ele conta que eles pediam, esse sacerdote pedia a opinião dele em algumas partes sobre as leis espirituais, né? Então, achei interessante essa parte dele. Uhum. Então, dando continuidade na família flaviana, Tito Filho, ao morrer, recebeu também o título de filho de Deus, né? Igual eu comentei. E o nome dele, interessante que o nome dele é Titus, em latim, significa pomba. Ou seja, Tito cumpriu a profecia igualzinho a história do Jesus. Jesus, quando ele é batizado lá por João Batista, que João Batista também a gente sabe que não existiu, né? É um personagem fictício. Então, Jesus ele é batizado pelo João Batista, então a pomba, aparece aquela pomba e, né, ela vai embora. Ou seja, significava que Jesus tinha cumprido o seu dever. Se cumpriu a profecia. Né? Uhum. E também acontece a mesma coisa com Tito, esse imperador Tito, o filho mais velho de Vespasiano. Né? Tito cumpriu a profecia da destruição de Jerusalém e foi reconhecido como filho de Deus. E seu nome era a pomba do Espírito Santo. Né? É interessante que tem muitas correlações, né, essa família com o Jesus da Bíblia, com o Novo Testamento, né? Então, aqui, eu também achei muito interessante que no livro de Flávio José, Guerra dos Judeus, tem uma correlação que também é uma correlação bíblica. Né? Na Bíblia, por exemplo, em Mateus 24 e 30, aliás, Mateus capítulo 24, versículo 30, e Apocalipse 19, versículo 1, versículo 1, né? E em Guerra dos Judeus, Flávio Josefo, ele relata, primeiro vamos ao livro dele, ele relata assim, ó, que Titus e seu exército foram vistos sobre as nuvens antes da destruição de Jerusalém, né? E aí ele continua, apareceu um fenômeno prodigioso e incrível. Suponho que o relato deles parece ser uma fábula, pois antes de pôr o sol, carruagens e tropas de soldados eram vistos correndo entre as nuvens e cercando a cidade. Na Bíblia, onde eu disse Mateus e Apocalipse, também tem essa passagem que fala mais sobre Jesus, que todos iriam ver sobre as nuvens, né, a chegada de Jesus, poder e grande glória. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, quem puder pegar depois, se quiser fazer as suas pesquisas, né, vai pegar aí Mateus 24, 30 e Apocalipse 19, primeiro. E vai entender, vai saber. E pega o livro também de Flávio José, quem não tem o livro físico, tem o PDF na internet, né, para fazer as correlações.
E não é só essas correlações que tem, são muitas correlações, muitas, muitas, né? Mas, Lindy, eu tenho outra pergunta. Segura aí o ponto onde você parou. Antes de Sim. perguntar, agradeço do fundo do coração a Nina. Obrigado, Nina, por ter dado o super sticker de R$ 10. Muitíssimo obrigado, Nina. Vocês me deixam assim, sem palavras, de fato. Eu me sinto muito abraçado por vocês. Obrigado do fundo do coração. Obrigado do fundo do nosso quintal. Prossiga. Então, aí, aquela parte em que eu estava dizendo sobre Vespasiano ser um milagreiro, né? Então, os historiadores, Suetônio, Diocácio, Tácito, eles escreveram cenas onde o imperador Vespasiano, por um cego, do qual eu falei, Uhum, cuspindo em seus olhos, né? Ele fez uma pastinha ali de terra com saliva e colocou no olho do cara, o cara volta a enxergar, uhum. né? Óbvio que isso não aconteceu. Mas de onde Tudo, surgiu esses boatos se isso não aconteceu? tudo isso era para poder identificar o cara, Tá, para mas poder fazer quem começou Deus. com esses boatos de que ele fazia esses milagres? Começava da família mesmo? Dele mesmo? Quem? Historiadores, né, para poder deixar ele, historiadores, os escribas da época que trabalhavam para ele, né? Tá, os E seus outro, contemporâneos. Sim, sim, seus contemporâneos, no caso, né? isso. Trabalhavam para ele. Ah, sim, entendi. E Isso tudo era meio que arregimentado, combinado entre eles para que escrevessem esses atributos dele para que ele fosse divinizado e para que o povo acreditasse que ele era realmente um deus? Era tudo combinado? Como era isso? era assim, eles eram contratados, esses escribas da época contemporânea, eles eram contratados para poder falar bem do imperador. Não importa se o imperador fosse ruim, era para falar bem. Aquele que não fizesse o que o imperador queria, eles eram ou mortos, ou eles pegavam ele e exilavam da cidade. Olha, pode sair daqui, vai, tira esse cara, leva ele para longe. Lá, ou ele morria, porque ia só com a roupa do corpo, fora da cidade, fora de tudo. Ele Uhum. era exilado, ou morto. Caraca. Então, então o que acontece? Eles eram obrigados a escrever, né? Então, eu vejo Entendi. que esses escritores contemporâneos, óbvio que eles sabiam que isso aqui era mentira, mas eles eram obrigados, porque o cara tinha que ser Deus. Ele tinha que ser Deus. Entendi. Porque Caraca, bicho. Então era na base da porrada. Tipo, ou dá ou desce. Ou dá ou morre, no caso, né? exatamente. Né? Aí, continuando, aí esses três aqui, não só ele, mas também o Flávio José também puxa a sardinha do lado dessa família, né? De deuses. Uhum. Ele confia que eles são deuses, né? Então, a outra cura do Vespasiano, que eu disse, foi um homem com a mão atrofiada e um outro coxo. Que esse Tácito, ele fala no livro dele a história não, é História, o nome do livro Tácito, que ele narra esses milagres do Deus Vespasiano. Uhum. E Suetônio também, ele menciona episódios semelhantes, onde Vespasiano cura um homem coxo e um cego, né? Esse livro dele, de Suetônio, Sim. é o livro Vida dos 12 Césares. Quem quiser pesquisar, é livro dos 12 Césares. Não, Vida dos 12 Césares. Esse é o livro de Suetônio. Né? E aí, a gente pode perceber que lá no Novo Testamento, em João, no capítulo 9, tem também esses milagres de Jesus. Né? Uhum. Jesus também faz esses milagres, assim como Vespasiano fez esses milagres. E uma coisa curiosa é que se nós
pesquisar sobre os personagens mitológicos, como Osíris, Buda e vários outros, eles também fizeram os mesmos milagres. Tiveram as mesmas histórias de Jesus. Foi morto, crucificado, terceiro dia ele ressuscitou, passou pelo inferno, né? Então a gente pode notar que Jesus ele tem um pedacinho de cada personagem mitológico. E todos eles vieram antes de Jesus. E muito antes. Muito antes. Que interessante, né? Hein? Exatamente. Alguém copiou então, alguém aí, quem foi? Pois é, cópia da cópia. Né? Tem outro historiador também, o Dio, que eu citei aí logo mais atrás, ele também disse que Vespasiano curou duas pessoas. Uma com a mão murcha, mirrada, né? E a outra pessoa cega, que o procuraram por causa de uma visão vista em sonhos, né? Eles sonharam com ele e tal, que o Vespasiano era um deus. Então chegou o momento deles lá receber a cura desse deus, né? Então o Dio conta que esses caras procuraram ele para ser curado e foi curado. E aí ele conta, ele curou um pisando na mão, esse da mão mirrada, ele pisou na mão do cara, o cara voltou com a mão normal. Meio louco. E o outro, a mesma, né? Pois ela cuspiu no olho do cara lá, fez aquela, e o cara voltou a enxergar. E tem mais um milagre que ele fez, extraordinário. Vespasiano transbordou vinho. Transbordou vinho. Ele conta no livro do Dio, Histórias Romanas, Histórias Romanas mesmo. Ele conta que Vespasiano chegou num lugar lá e acabou o vinho. Aí chegaram, olha, Vespasiano, acabou o vinho aqui, cara, como é que a gente faz aí? Aí ele vai, transforma, mandou colocar vários tonéis de água ali, colocaram vários tonéis, e aí ele fez aquele milagre, e a história conta que diz que aqueles tonéis transbordou, e diz que corria vinho pelas ruas. Esse milagre do Vespasiano. E aí você pode encontrar também esse mesmo milagre em Guerra dos Judeus, com Flávio José. E lá em João, lá no Novo Testamento, em João, de novo, no capítulo 2, versículo 1 ao 9, que é o milagre do vinho. Então, aí eu te falo, é interessante, não é, Eli? Quantas correlações, né? Quantas correlações que tem o Jesus histórico com uma família flaviana, né? Uhum. Eu fico... Então, não, rapidinho, você falando essas coisas, eu fico fazendo assim, uma associação, como, por exemplo, eu chego aqui para vocês não conhecem Roberto Carlos. Vamos supor que vocês não conhecem Roberto Carlos. Vocês são de outro país, que nunca ouviram falar em Roberto Carlos. Aí eu chego falando assim, gente, eu sou compositor, eu acabei de fazer uma música. Essa música é assim, ó. Hoje eu estou aqui, eu sou o homem mais feliz. Eu olho para vocês e o que meu coração lhes diz. Aí alguém vai dizer, nossa, música bonita, você é compositor? Eu falo, eu sou, eu que fiz essa música. Aí uma pessoa que fala, epa, eu já ouvi essa música em algum lugar. Quando eu era criança, eu já ouvia essa música. Minha mãe ouvia, meu pai ouvia. Como é que você está dizendo que foi você que fez? Isso aí dá muita cara de pau. Eu chegar para essa pessoa afirmar, não, é minha. Eu compus ontem. Aí a pessoa, mas meu pai ouvia essa música, eu ouço essa música desde que eu era criança. Eu ouço essa música há mais de 40 anos. Aí eu falo, não, fui eu que compus, eu compus ontem. Cara, é a mesma coisa. Não é? Alguém dizer que Jesus é totalmente original. Se todos esses atributos que compõem a pessoa de Jesus, você está dizendo que
compunham também outros personagens que vieram bem antes dele. Cara, o cristianismo é uma cara de pau do cacete, me desculpem. Me desculpe você que crê. É muita cara de pau alguém afirmar que isso aí é originalidade, ô Lindy. É bem complexo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, são cópias da cópia, e aí chegou nesse Jesus, né? E eles tentavam, né? Conseguiram fazer com que esse personagem mitológico fosse que as pessoas crescem que ele foi um homem, né? Uhum. Por que eles se aproveitavam dessa forma? Naquela época, é, as pessoas não tinham estudo, não sabia ler. Uhum. Esses livros, essas histórias, era contada para o povo. Onde? Nas igrejas. Era para os sacerdotes contar, né? Para poder, digamos ali, colocar medo no povo. Porque uma história dessa, né? Tipo, você vai ter que pagar o imposto, porque senão Deus vai te castigar, Deus vai te matar, assim como aconteceu com Ananias e Safira, né? Então, esse Jesus precisou dele, essa construção desse personagem para poder colocar medo. Né? O Jesus está vindo, ele veio para poder. Vocês vão ter que obedecer ele, porque ele é o mediador lá de Deus. Se vocês não fizerem o que ele fala, vocês vão para o inferno. Vocês vão morrer. Né? E o povo não tinha entendimento de nada, porque não sabia ler. Uhum. Né? Era quem sabia ler naquela época, eram pessoas de alto nível, né? De alto poder aquisitivo. A alfabetização tinha um índice muito baixo. Falando em porcentagem, mais ou menos, quanto era? Obrigado, Jussi. Obrigado pelo Super Sticker de 99 centavos, R$ 1. Obrigado, querida, do fundo do coração. Feliz mais que você está aqui. Adoro a Jussi. E falando em porcentagem, qual era o índice de analfabetismo da época? Olha ali, eu digo para você que era muito alto, viu? Só quem era estudado, quem sabia ler, quem sabia escrever, eram as pessoas de nível mais alto, né? Então, eles não tinham essa, digamos que, eles não conseguiam atingir, é igual hoje, vamos supor, hoje a gente tem tudo na mão, ali. Uhum. Se a gente quiser fazer uma pesquisa hoje, a gente vai fazer. Se a gente quiser saber de algo, tem tudo ali, né? A gente pode fazer uma pesquisa, pode ir atrás de livros, a gente sabe ler, teve um estudo, né? E aquele povo não. Então, eles precisavam acreditar nos sacerdotes para os ensinamentos, Uhum. né? Então, eles criam piamente nos sacerdotes. E a gente sabe que os sacerdotes também eram pró-Roma, ali na Judéia, principalmente os sacerdotes judeus, né? E eles também era política pura, porque o cristianismo é política. O cristianismo ele surgiu da política. Quando ele surgiu, não foi do nada. Vamos criar a religião X? Vamos! Surgiu. Não, passou pelo Senado, passou pelo papado. Então, eles fizeram uma reunião, né, teve vários concílios para poder chegar nessa construção do cristianismo, que hoje é o cristianismo do Jesus histórico, né? E aí eu quero falar um pouco sobre esses concílios também, né? E é aí que a gente vai ver como que é e de onde que veio, como que surgiu esse Jesus, o que eles fizeram para dar vida a esse personagem fictício. Eu estou com uma pergunta aguçada aqui, mas vou perguntar depois. Fala aí, bispo humanista, beleza, irmão? Bom tê-lo aqui. Então, o primeiro concílio, digamos assim, importante, né? O importante que eu digo é que os cristãos, né? Eles levam muito em consideração esse concílio que foi o de Constantino, em 313.
né? Que eles falam, Constantino foi o cara que deu o pontapé inicial de tudo, mas eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Essa lei de Edito de Milão, né, em 313, foi assim. Constantino, ele começou a guerrear com o povo judeu. E ele viu que o povo era forte demais. Ele já tinha ido lá, já tinha sobre impostos. Eles iam lá, a cavalaria chegava lá na porta das casas, viu? Como é que é? Você tem imposto aí? Ah, não. Então. Alguma coisa eles faziam ali, judiação com as pessoas ali, torturava tal, porque elas precisavam pagar. Era a força. E nem a força eles pagavam. Não abria mão. Uhum. Então, chegou um momento que o Constantino, ele fala, puxa, mas espera aí. Eu não, na força eu não vou conseguir nada. Porque se ele matasse, povo morto, é o quê? Não tem imposto. Então, é prejuízo. Então, ele vai e ele forma uma estratégia. Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer uma reunião, um concílio, que esse concílio eu dito, né, eu dito em Milão, e Uhum. aí nessa lei, né, não poderia mais perseguir os cristãos, mas lembrando que não era cristão, os cristãos do Jesus histórico, era cristão agnóstico, porque nessa Como época não assim? existia, Explica. porque nessa época ainda não existia o cristianismo do Jesus histórico, ainda Hum. não existia, existiam os cristãos gnósticos. Né? Então, aqui fala dos gnósticos. Uhum. Aí ele cria ele faz essa reunião e aí ele diz, olha, a partir de hoje, nessa lei, não pode mais perseguir os cristãos. Mas os cristãos gnósticos criam em quê? Brigadão, Alexandre, pelo super sticker de $4,99. Obrigado, irmão, do fundo do coração. Bom tê-lo aqui. Os cristãos gnósticos criam em quê? Então, eles criam em um Jesus, mas um Jesus místico. Um Jesus que não é de carne e osso. Não Jesus de Nazaré, então. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Então, o Nazaré vem essa palavra gnóstica. Nazaré não é uma cidade, nunca foi uma cidade. Nazaré significa a verdade. É mesmo? Sim. Está lá no livro apócrifo de Felipe. Quem quiser é, saber mais sobre isso aí, Caraca. leia o livro apócrifo de Felipe. Significa a verdade. Então, quando se diz Jesus Cristo de Nazaré, está dizendo que é o mestre, né, ascenso da verdade. Um cara que ele já está apto para poder levar a palavra, para poder levar os ensinamentos aos Uhum. demais, um sacerdote, no caso, né? Um mestre sacerdotal, apto já. Né? Ele vai receber informações do mestre, né? Da fonte. Né? Ele está apto para receber as mensagens do Cristo, que é a fonte. Né? Então, é interessante isso aí também dos gnósticos. Né? A gente vê que o Jesus não era um cara de carne e osso. Né? Então, aí ele coloca a lei, né, que Roma deveria devolver tudo que o Império Romano confiscou desses cristãos, ele pediu para devolver. Uhum. E aí o Estado se tornaria completamente neutro. Né? E com a ajuda da corte, só que teve um porém, nessa reunião ficou rachado. Uma parte disse sim para ele, outra parte disse não. De Uhum. jeito nenhum, essa lei está fora. Mas a maioria, eu acredito que o cara ele tinha uma boa lábia, né? Então ele foi ali e tal, ele conseguiu juntar a maioria para o lado dele. Então acabou que essa lei foi aplicada, né?
E com a ajuda da corte, reconheceu oficialmente o cristianismo gnóstico como religião. E no mesmo ano ele colocou uma lei que protegia os sacerdotes cristãos. Esses eram gnósticos, né, contra injúrias dos hereges, perseguidos por injúrias, que eles declaravam que Cristo, que Jesus Cristo era místico e que Deus está dentro de nós e não fora. Então, por que é que eles passou por um período de caça às bruxas? Por quê? Porque eles diziam que Jesus Cristo não era um cara, ele era um espírito, ele era um ser místico, né? Que mandava informações para eles ali, o cara que estava apto, né? Uhum. Então, nesse meio termo, eles diziam que Deus, eles não acreditam que Deus, o cristianismo em si hoje, né? Acredita que Deus é um cara que está lá em cima, né? Que ele é um cara que ele, como se diz, ele está ali com a sua espadinha na mão, a hora que a gente faz um erro ali, ele pau, né? É um cara bem, não vou falar a palavra, né? Ele, para não ferir a fé das pessoas, né? Mas era complicado. Mas aqui então, meu canal pode falar, tá? Fica à vontade. Proibido, né? Aqui ninguém vai para o sinal mesmo? Tá todo mundo perdido? Todo mundo no inferno, né? Todo mundo no inferno, bebendo cerveja e cantando samba. Então, aí, eles diziam que Deus, a gnose, ó, naquela época, hoje também, Deus não está fora, ele está dentro. Ele está dentro de cada um. Né? Uhum. E esse Jesus não era de carne e osso. Então, eles começaram a caça à bruxa. Depois de um certo tempo, né? Quando eles começaram a querer criar essa religião do cristianismo, do Jesus histórico, essas pessoas aqui, por isso que falam, os cristãos falam assim, viu? Os cristãos foram mortos, milhares de cristãos foram mortos, foram perseguidos e tal, foi uma lástima. Sim, foi, mas não foi o cristianismo de hoje. Foi os cristãos gnósticos. Toda essa matança, essa coisa horrível existiu, mas com o cristão gnóstico, não com o cristianismo. Porque o cristianismo em si, ele se tornou uma religião romana. Então, faria sentido a própria Roma ir a caça à bruxa, às bruxas deles mesmos? Não. Então, vão matar entre si? Não. Então, nessa época, nesse Paranauê todo, nessa mortandade toda, houve mais com os cristãos romanos, com os cristãos gnósticos, não com o romano, né? Não com o cristianismo do Jesus histórico. Entendi. O cara, né? Então, e uma coisa engraçada também, que os cristãos, eles batem o pé firme que o Constantino, ele era um cara cristão. Uhum. Constantino nunca foi cristão. O Deus dele era Hércules. E tanto a história conta que quando ele estava à beira da morte, a esposa dele pediu para ele, praticamente implorou para que ele se batizasse no cristianismo. Né? Não, o cristianismo que era dela era o gnóstico, não era esse cristianismo ainda. Então, ele se batizou porque foi um pedido dela, mas ele nunca foi cristão. Ele era um cara que tinha outra religião. Ele não era um cristão de jeito nenhum, nunca foi. Né? Deixar... Então, ele se batizou por influência da esposa, para fazer a vontade da esposa. Né? Uhum. O William fez uma pergunta aqui, não sei se está dentro do contexto ou dentro do que você se propôs a falar hoje, ou se você vai falar sobre isso mais tarde. Eu vou ler a pergunta dele. Lindy, qual a importância do...
de lactância no governo de Constantino. Está dentro do que você vai falar agora, do que você vai falar depois? Ou William, quer abrir um adendo? Fique à vontade. então, essa pergunta sua ficou difícil para mim. Essa pergunta não sei, meu amigo. Por enquanto, não sei, porque esse estudo ele é tão vasto, ele é tão vasto que você não sabe tudo. Você vai estudando, estudando, estudando. Quanto mais você estuda, mais você encontra coisas. Então, essa pergunta sua ainda não cheguei lá. Eu não sei ela ainda. Vou ficar te devendo ela. Não sabe ainda, né? É, e a gente está estudando, pesquisando, né? Sim, e tem outra aqui do João Luiz Costa. Obrigado, William, pela pergunta, pela participação. João Luiz, obrigado também. Lindy, qual a religião antes do cristianismo que também tem a trindade e o hinduísmo? Só para tirar dúvidas. Fique à vontade, Lindy. Qual a religião antes do cristianismo que também tem a trindade e o hinduísmo? Outra pergunta difícil aí, não? Porque o cristianismo primitivo, que é o gnóstico, eles não acreditavam na trindade. A trindade, na realidade, ela veio bem depois, né? Da gnose, porque assim, ó, a trindade em si é a Maria, a Sofia, né? Que ela se divide ali, Sofia se divide na mãe de Jesus, Maria Madalena, Uhum. e o próprio Jesus. Então, né, essa trindade é bem complexo de falar sobre ela, porque daí já vem lá para o cristianismo histórico, né, que é esse cristianismo aqui do Jesus histórico, que tem a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É bem complexo, porque uma pergunta que eu vou deixar assim com ponto de interrogação. Vai ficar com ponto de interrogação, O né? Augusto falou que o hinduísmo não tem trindade, é uma interpretação ocidental do hinduísmo. Entendi. Então, aí a trindade vem, né, com o cristianismo de hoje, que é o cristianismo do Jesus histórico, né? O cristianismo romano. Uhum. Começa a encontrar a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Uhum. Lá nos concílios que eles tentam colocar essa trindade, né? Uhum. Então, é meio... É. A minha, você vai prosseguir. A minha pergunta, ansioso como sou, talvez esteja. Você vai responder ao longo da caminhada, dos 33 minutos que ainda temos. Ah, que pena. Mas a minha pergunta é: eu estou muito ansioso por essa resposta. Por que só Jesus persistiu, permaneceu ao longo dos séculos? Tito Flávio não permaneceu, Vespasiano não permaneceu, nenhum outro permaneceu. Só Jesus permaneceu. Se você não for responder agora, tudo bem, pode responder ao longo da caminhada. Fique à vontade. Pois é, ele, Jesus é toda essa construção dele deu muito certo, porque é política, né? Deu muito dinheiro, poder, Hum. então foi dando certo, né? A manipulação foi dando certo e chegou até aqui. E você vê que é tão político isso, o cristianismo é tão político, que eu não sei não se isso vai acabar. Que é incrível. É, uma coisa interessante, quando eu estava dentro do cristianismo, quando chegava a época de política, o político chegava na igreja e oferecia dinheiro ao pastor. Viu? Quantas. Vamos dizer que o pastor, a ovelha, você que é evangélico, você está à venda. Você é um produto de venda do seu pastor. Principalmente na época da política. Uhum. O político chegava lá, viu? Quantos membros você tem aí? Ah, tem X, viu? Quanto você quer para fazer campanha para mim? Ou seja, vender suas ovelhinhas.
quantas cabeças de ovelha você tem para me vender? Ah, tem X. Ok, então te dou X. Aí o pastor, usado por Deus, ele chega no púlpito e diz assim: olha, chegou a política, então nós temos aí o presidente, deputado, senador, prefeito, vereador X. E Deus manda me dizer que é ele o escolhido de Deus. Vamos dar uma força, meus irmãos, para ele, porque, olha, esse homem é usado por Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Ah, todas as ovelhinhas, volta nele. Amém. Amém. Então, pensa comigo ali. Exato. Você vê. Vamos colocar um valor aí, ó, 25 mil por cada... 25 mil para o presidente, viu? Vota em mim lá, te dou 25 mil. O deputado federal também te dou 25 mil, o outro também te dou. Faz as contas. Então, o cristianismo ele chegou até aqui por conta disso, que deu lucro e ainda dá lucro. Cara. É poder. É poder. Sempre foi poder. Sempre foi política. Sempre foi política. Ele foi criado dentro da política, né? Nesses concílios, né? Eu vou começar aqui a falar dos concílios para ver se, né? Por favor. Dá um tempo. Tomara que dê tempo de falar dos concílios, porque os concílios é muito importante, né? Se não dá tempo, a gente faz a parte 2 semana que vem. Ah, te peguei. Também. Então, o cristianismo, ele se tornou a religião oficial em 380, no dia 27 de fevereiro depois de Cristo, depois da Era Comum. Com o Édito de Tessalônica, foi decretado pelo imperador romano Teodósio que o cristianismo se tornaria exclusivamente religião do Estado. Olha a política aí. Né? Olha a política aí. No Império Romano, do Estado no Império Romano. Ou seja, o cristianismo de hoje é romano. É romano. Esses concílios que eu estou falando são documentos. Não é? São documentos. Né? Então, eles iam... Aqui, cadê? Me perdi. Cadê? O cristianismo se tornaria exclusivamente religião do Estado no Império Romano. No Império Romano. Abolindo todas as práticas politeístas, ou seja, antigamente tinham vários deuses e tal, né? Aboliram tudo, né? E dentro do Império Romano, eles começaram a fechar todo o sistema, né? Se tornou templo pagão. Esse não queria mais, era o que estava dando lucro agora era esse cristianismo, era essa seita, era essa religião, então essa ia ficar. E aí foi bater o martelo em 380 com o imperador Teodósio, que o cristianismo agora era uma religião de Roma. Todo mundo vai ser crente, acabou. Exatamente. Né? Aí, em 381, com o imperador Teodósio, o primeiro concílio de Constantinopla se realizou para tratar... Olha só, Eli. Esse concílio de Constantinopla se realizou para tratar da natureza de Jesus Cristo. Mas daí, eles ainda não chegaram num acordo. Foram, nessa parte aqui, desse concílio, foram várias convocações para tratar desse assunto. Por quê? A natureza de Jesus. Eles queriam fazer desse Jesus místico um homem carne e um homem espírito. Então, nessa época, tinha um sacerdote do cristianismo gnóstico, né? Então, quando ele ficou sabendo mais como é que vocês estão tentando transformar o Jesus místico num Jesus de carne?
Não, de natureza carnal, de jeito nenhum, não. Aí, nesse concílio, conta que foi uma briga tão ferronha ali, que pegaram esse sacerdote, que agora me foge a memória. Uhum. Tiraram ele dali e exilaram ele. A história conta que ele morreu exilado. Ele foi trancafiado e exilado, porque ele não queria permitir que Jesus fosse ali taxado como um homem, porque eles sabiam que Jesus era místico, era um cara, um ser místico que nunca existiu, né? Uhum. Era uma personificação, né? Era para eles era um espírito ali de luz, né? Então, como que agora ia colocar o cara como carne? Porque para eles é assim, quando você vem a carne, é como se você tivesse um castigo. Você deixa de ser aquele Deus, né? Não é Deus mesmo que eles falam, é um ser místico, poderoso ali, um mestre, né? Você deixa de ter todo esse glamour para cair na carne. A carne pertence ao demiurgo, né? Então, ele não aceitou, ele foi exilado, né? E o concílio ali não deu em nada por enquanto. Mas no concílio de Calcedônia, em 451, no dia 8 de outubro a 1º de novembro, foi declarado foi declarada a dualidade humana e divina de Jesus. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, além de abordar sobre questões de disciplina e sobre jurisdições eclesiásticas. Então, em 451, depois da Era Comum, depois de Cristo, eles conseguiram dar vida a esse personagem místico. Então, percebam, quando a gente fala, olha, o Francis, oi, Francis. França está na área. Grande França Parago. Gente boa. Ana. Então, Elis, você percebe que quando as pessoas dizem, Jesus existiu, infelizmente, essas pessoas elas não chegaram a pesquisar, a entender qual a origem de Jesus, de onde veio, né? Ficou só naquilo, no que a gente aprendeu desde criança, que Jesus é o Salvador, ele vai vir para nos salvar, e Uhum. tá, e ele morreu para nos livrar dos pecados, e não sei o quê. Então, foi essa história que nos contaram. Então, como aquilo já enraizou, para que é que a gente vai querer saber? Já, essa é a verdade absoluta nossa, né? Então, quando alguém procura, vou dar um exemplo. Quando eu estava dentro do cristianismo, achava estranho muitas coisas ali. Então, quando eu comecei a querer sair dessa teia, eu comecei a procurar, pesquisar, para ver se eu não estava fazendo a coisa errada. Eu pensava comigo assim, será que se eu sair, será que eu vou para o inferno? Então, eu tive esse, né? Falei, não, eu vou pesquisar, eu vou entender, Uhum. para realmente eu fico nisso ou saio. Foi onde eu comecei a pesquisar e cheguei nisso, né? Realmente, Jesus é uma personificação do livro Psi-Sofia da Gnose, é cópia da cópia lá de trás. Na realidade, esse Jesus da Gnose, ele não faz milagre, né? Ele não é aquele cara que tá ali, ó, a Psi-Sofia tem uma parte que ela cita ele ali, fazendo o milagre do vinho, mas tudo isso é simbólico. Tudo isso é simbólico, mas já no livro do Novo Testamento, nós já podemos ver um Jesus que ele está caminhando e fazendo milagres, e ele cura um e ele cura outro, né? Então aí foi onde eles começaram a dar vida para esse personagem e colocar para ele, né? Dando uma digamos ali, tarefa para ele, né? Para Uhum. poder colocar ele milagreiro. Então, é nessa parte que a gente vê que
Infelizmente, quando as pessoas dão aquela pedrada na gente, porque a gente fala a verdade, é porque elas ainda não chegaram nisso. Umas ainda vão chegar, outras não vão, Eli, Nunca. porque é muito difícil a desconstrução, é muito penoso, dói demais. É por isso que muitas vezes a gente é atacado brutalmente por esses religiosos, é porque dói. Pensa ali que eles não sabem que realmente eles estão enganados? Eles sabem, mas dói tanto que eles não querem aceitar. Será que Eles querem sabe, Olinde? sabe. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a minoria pode saber. Eu acho, percepção minha, tá? Sim, vamos dizer que os Minoria. pastores, os diáconos, eles sabem. Mas só que tem uns que eles sabem e eles não querem que a gente fala, fica quieto, cala a boca, porque senão eu vou perder aqui o meu poder, vou perder meu dinheiro, Sim. eu vou perder tudo isso. Fica quieto, né? Agora outros não, outros eles, igual você falou, não sabem, também não querem saber, porque isso dói, igual eu falei, dói. A desconstrução dói, nossa, é penoso. Sim. Ainda Eu, mais, ô Lindy, falo, desculpe cortá-la, ainda mais em se tratando de algo que, cara, eu falo por mim, eu já fui cristão, eu sou da terceira geração de cristãos da minha família. Cara, a fé é a base, a fé é o chão. A minha família é assim, a minha família se orienta a partir da fé. Se tirar a fé da minha família, cara, acabou o sentido de viver. Eu falo do que eu sei, do que eu conheço de perto. Se tirar a fé, o chão da fé, acabou o sentido. A vida para eles perde o sentido. A minha mãe tem 78 anos. A minha mãe não pode perder a fé. Ela tem que ser crente até morrer. Que ela sempre foi crente, cara. Isso para ela sempre foi realidade. Sempre foi quase palpável. Eu vou conversar esse assunto com a minha mãe? Não vou, até por respeito a ela. Não vou. Tá entendendo? Porque a minha família, eu conheço, eles se orientam por isso. Então, se tirar a fé, cara, acabou. Tem gente que é capaz até de cometer um suicídio. sim, sim. E eu falo para você, Eli, a minha família também é exatamente igual a sua. Eles vivem, a base deles é a fé em Deus e em Jesus, né? Então, tem pessoas que não adianta, ela vai ficar ali para sempre com aquilo, né? Tudo Uhum. que vai eu vou pedir permissão a Deus, vou orar a Deus para saber se realmente eu posso ou não. Então, não tem como você bater de frente com essas pessoas. Então, é o que eu falo. Esse tipo de live nossa não é para essas pessoas. Porque eu penso assim, se elas começarem a entender que realmente aquilo ali, Deus não existe, Jesus não existe, ela pode sofrer uma bala muito grande ali. Sim. E sabe-se lá o que ela pode cometer. Pode sofrer um choque de realidade muito grande, né, cara? Exatamente. Então, por isso que eu falo, a desconstrução, ela dói, ela Uhum. machuca, é dolorosa. Então, se a pessoa está nisso, ela gosta disso, tá dando certo para ela, então fica ali. Não entra nesse tipo de debate, não entra na live. Cara, eu fico olhando hoje os debates, os cristãos entrando na live de ateu para poder debater e para xingar. Eu fico pensando, caramba, tem senhorzinho, você já pensou se dá um infarto? Meu Deus, gente, nossa, Soraya, você tem a sua religião? Tenho. Então fica quietinho. Tá dando certo? Tá. Ótimo, eu respeito. Mas não entra em uma live para debater com pessoas que têm um vasto conhecimento, né? Eu falo isso no menino que eu adoro ele, né? Que é o Uhum. Antônio Miranda, Teologia Reversa, ele tem um vasto conhecimento. Sim, muito. E aí chega eu, cristã, fervorosa ali, fanática, para bater de frente com o Antônio, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou adoecer, porque ele vai me contar a verdade. Uhum. O
quero isso, então eu fico na minha, não entro em live de ateu, vou ficar ali com a minha fé quietinha, que não me convém, né? Uhum. E dói, a desconstrução e a verdade, isso dói muito. É verdade. Eu me lembro, falando em proporções bem menores, até ridículas, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu lembro a minha reação e da minha decepção quando o meu primo, Mário Júnior, falou para mim que Papai Noel não existia. Cara, eu perdi o chão. Que Papai Noel para mim era a coisa mais linda da face da Terra. O dia que eu descobri que ele era só uma fantasia, só um mito, não existia coisa nenhuma, era um homem comum que se fantasiava de Papai Noel, cara, eu perdi o chão, fiquei decepcionado. E eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Imagina uma pessoa que vivia a vida inteira crendo no Jesus da fé. Exatamente. Então, é um baque, um abalo muito grande mentalmente da pessoa. Então, eu sempre falo, a live não é para esse tipo de pessoa. Não é. É para quem... eu já passei por uma situação, Eli, que eu fiquei nessa teia amarrada e eu queria sair, porque vamos dizer que eu sempre fui um demoninho ali, que sempre tinha na mente ali, isso não é verdade, Deus não existe, essas coisas não existem. Mas eu tive que entrar por conta da minha família, para fazer a vontade da família, né? Uhum. Então, eu ficava naquela teia querendo sair. Existe muita gente que está nessa teia. Então, essas lives nossas é para elas. Olha, Sim. você pode porque não existe inferno, não existe Deus ali para te punir, não existe Jesus. Pode sair dessa teia à vontade. Então, a pessoa vai olhando aquilo ali, ela vai tentando, vai, né, assistindo e acompanhando, até que ela fala, caramba, puxa vida, muito obrigado. Você conseguiu fazer com que eu saia dessa teia. Uhum. Eu vejo que colegas importantes que têm canais falando sobre isso, que é o Antônio, o Francis Farado, o Primo com o Scania, Uhum. né? A Universal Flaviana, Sim. tem você ali, e tem vários outros. Né? Tem o professor José Alessandro, que vem desmistificando também. Então, tem vários outros. Isso é muito importante, porque tem pessoas que precisam, eles precisam de ajuda para sair Uhum. disso. E tem aqueles que não precisam. Né? É porque esses já perceberam que tem alguma coisa errada com a fé deles. Exatamente, exatamente. Uhum. E aí, passando já para outro momento, como se diz, Quero eu vou falar. nas correlações. Ah, vai lá em frente, vai lá. Vamos nas correlações de Flávio José e a Bíblia. Olha só para ver como que a construção do cristianismo estava envolvida com essa família flaviana, como está envolvido em política. Porque quando se fala da família flaviana, quando se fala de Flávio Josefo, estamos falando de política, né? Uma religião de política. Uhum. Aí, então, aqui está. O Flávio José fala de um Jesus, filho de Ananos, um falastrão hipócrita, que gritava uma voz, ele gritava assim, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos. Esse cara, ele estava tentando dizer que ia ter a destruição de Jerusalém e tal, segundo Flávio José. E Uhum. esse personagem, a gente encontra ele em Marcos, no versículo 3. E sabe quem que é esse, no capítulo, no Marcos, capítulo 1, versículo 3. Você Hum. sabe quem que era esse parado? Era João Batista. Você Era João falou, Batista. deu um cortezinho na sua fala. Fala de novo aí. Na transmissão deu um Ah, cortezinho. Você falou vamos Marcos lá. capítulo 1. Marcos, capítulo 1, Uhum. versículo 3. Hum. Então, esse cara que gritava, que está gritando lá, que o José, Flávio José narra, esse cara, na Bíblia, é João Batista. E a gente sabe que João Batista não existiu, Uhum. mas ok.
Está aí uma correlação do livro de Flávio Josefo, lá dos anos 70, né, depois da Era Comum, aqui na Bíblia nossa, no Velho Testamento de hoje, né? E no livro de Flávio Josefo, ainda, Antiguidade Judaica, ele fala de Tiago, irmão de Jesus, que era chamado de Cristo. E esse cara, ele conta que ele era essênio, era um essênio, era líder dos essênios. Uhum. Né? E aí a gente pode notar que Jesus, os Jesus que ele narra, que Flávio José narra, era homens de guerra. Era líderes de guerra. Então eu percebo que ele também dava esse nome de Jesus a esse cara deveria ter um nome que não era Jesus. Uhum. Por que era Jesus? Porque eles eram líderes de guerra. Os caras eram enviados, né? Ele enviava os caras, você vai guerrear tal e tal. Então, esse cara era Jesus. Então, a gente encontra, se eu não me engano, 3 Jesus no livro de Flávio José, em Guerra dos Judeus. Isso é interessante também, né? E vamos ver agora mais uma correlação de Vespasiano. Sim. Lá em Juízes 11. Vespasiano, ele foi para uma guerra. E antes dele ir para essa guerra, ele faz um propósito. Olha, se eu ganhar a guerra, assim que eu chegar em casa, a primeira pessoa que vier até mim, eu sacrificarei para meu Deus. O Deus dele lá, né? Ele ia sacrificar essa pessoa em forma de agradecimento. E aí, ali, quando ele chega em casa, todo feliz que ele ganhou, ganhei a guerra, tal, comemorar, quem sai? A primeira pessoa que vem parabenizar ele, a filha. Conheço essa história de algum lugar. Pois é, a filha dele chega para dar os parabéns para ele, e aí ele se desmonta. Porque ele tem que sacrificar a filha, né? A Domitila. Uhum. Aí ele diz para ela, olha, eu vou ter que sacrificar, porque o pai disse que se ele ganhasse na guerra, e ela aceitou, tudo bem, eu estou de acordo. Então, ele mata a filha em forma de sacrifício. E lá em Juízes 11, capítulo 11, do 29 ao 40, o juiz de Israel também faz a mesma coisa. Uhum. Ele sacrifica também a filha. Filha. Veja só quantas correlações, né, a gente tem na Bíblia, né, e nesses livros antigos, né, contemporâneos. Então, esses livros, eles estão na Bíblia, ali dá veracidade tudo aquilo, a gente lê, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente lê aquilo ali acreditando, né? Nossa, puxa vida, é uma verdade, né? Verdade absoluta. Mas são coisas que os próprios imperadores da época faziam com que os escribas dali contemporâneos fizessem escrevesse para eles ali, para eles Então, ficarem na assim, história. a Bíblia copiou e a Bíblia também foi copiada posteriormente. Cópia da cópia. Uhum. Ela tanto copiou quanto foi né? copiada também. Como nesse caso aí da Exato. Jefté, né? Isso, exatamente. E aí tem outra correlação interessante ali, em Guerra dos Judeus. Aí Flávio José diz que quando ele vai lá contigo fazer o acordo, né, ele chega lá e grita lá para a galera dele, lá para os judeus, olha, é o seguinte, se vocês pagarem o imposto, nada vai acontecer com vocês. Roma só quer o imposto. Uhum. Então ele chega para poder fazer essa ponte, e ele conta que chegou ali, era com um rebelde judeu. Aí esse cara já veio em encontro Tito, tá, para poder conversar e tal, né?
Quando o José fala que quando ele chega assim, ele vê que ele estava com um jeito meio que ia atacar o Tito. Hum. Ah, José conta que ele saca da espada e vá no rosto desse, desse cara aí, desse rebelde. E uma coisa interessante é que a gente encontra isso também lá em João, no capítulo 18, versículo 10. Aí, Uhum. às vezes, Pedro, quando chega o soldado para levar Jesus, Pedro saca da espada dele e blá, tira uma orelha do cara. E uma coisa bem curiosa também é que o que é e por que é que os apóstolos andavam armados. Não é uma curiosidade? Uhum. E Interessante. sim, isso mostra que eles andavam armados, né? Armados de espada. Não dá para a gente analisar que eles eram soldados, né? Não era nada de pacificador ali, os apóstolos de Jesus, né? Aqueles homens bonzinhos que pregavam o evangelho. Então, dá para a gente notar que não era, não. E aí, Joséfo diz aos judeus lá que, na tentativa de acordo no cerco de Jerusalém, tá, já falei, os romanos só querem os impostos, né? E entrega lá o imposto, tudo vai acabar bem. Lá em Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo 22, versículo 17 a 21, Uhum. Jesus diz também aos judeus: dai a César o que é César. Ah, que interessante, né? Joséfo diz: ei, eles só querem o imposto de vocês, eu não quero fazer mais nada, se vocês pagarem imposto, tudo fica bem. Uhum. E aí vem Jesus também e diz: dai a César o que é de César. Jesus confirma isso, na verdade, né? Confirma na cara dura, né? A cara dura, cara. Na cara dura. É isso aí, ó. Caraca, maluco. Né? É interessante. Então, eu fico analisando também que nessa época, antes de eu falar sobre isso, eu quero Uhum. falar sobre os 12 apóstolos. Deixa Deus te usar. Fala, Deus. Os dois apóstolos significava e significa, né, para a gnose, que eles copiaram o cristianismo de hoje, os romanos, eles copiaram os 12 apóstolos da gnose, que significava a representação do divino. São 12 luzes, são luzes, né, que ficam em volta da cabeça de Cristo, não a cabeça, né, mas é a cabeça de Cristo, né, e aquelas luzes, a luz ali imensa, a iluminação eterna, né, e aquelas luzes ali em volta, as 12 luzes. Então, são significados, são representações, né? E tem aí também os 12 apóstolos, que a gente sabe que nunca existiu. Uhum. Esses caras nunca existiu. Existiu, sim, a representação deles lá no livro Pista e Sofia. Tem Pedro, tem Paulo, tem fulano, tem ciclano, tem Bertrano. Então, existiu, sim, mas a personificação, a representação, não homem de carne e osso. Uhum. Então, até isso foi copiado. Né? Caramba, mais uma. Até isso foi copiado. E a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, também é uma representação da gnose. É Pista e Sofia. Quando Pista e Sofia ela se divide em duas, né? Aí ela vai, uma parte dela fica sendo a Maria Madalena e outra fica sendo a mãe de Jesus. Também é uma representação. Essa representação, um dia a gente pode falar sobre ela, porque é bem vasto também. Então, Sim. tudo, até Demiurgo foi copiado. Demiurgo no cristianismo romano é Satã, é o diabo, é Satanael, né?
é um personagem, e o Demiurgo é o pai da matéria, né? Ele que criou a matéria. Então, por isso que o cristianismo diz, viu? O diabo ele te dá tudo que você quer, tudo de bom que o Mesmo. mundo oferece, Aham. é dado, ou o diabo te dá, ele te oferece. Ou seja, o Demiurgo, o cara que criou a matéria, ele criou tudo isso. Né? Então, a gente tem essa matéria, uma matéria que vai se deflagrar, né? Então, depois você tem a segunda gnose, você entra no estado de iluminação, tal, que é a alma, o espírito, tal, né? Então, essa matéria é do Demiurgo, foi ele que fez essa matéria que a gente está, segunda gnose. Né? É interessante isso aí também. E, Eli, é isso, tem perguntas? A minha pergunta, mediante todas essas provas mais do que provadas de que o cristianismo é uma cópia da cópia da cópia, o que sobra de originalidade no cristianismo? Diga para mim, por favor. Nada. Seu silêncio respondeu. Silêncio fala mais nada. Né? Infelizmente, nada. Você acaba de destruir a fé de muita gente que vai assistir essa live, hein? Se vocês forem para o inferno, a culpa será dela. Falem para o É isso. diabo, para Deus. Ó, Deus, foi a Lindy, lá na live do Eli. O Eli é inocente, mas a mulher que foi na live dele destruiu minha fé, por isso que eu estou no inferno. Botem a culpa nela, tá bom? Não é minha. Ai, ai, ai. Lindy, cara, eu tô muito feliz, eu tô impactado, eu tô empolgado demais por tanto conhecimento compartilhado aqui nessa live, com toda essa simpatia, esse seu sorriso, esse seu jeito cativante. Foi maravilhoso tê-la aqui e eu não me contento em ter você aqui apenas uma vez. Sabe aquele restaurante maravilhoso que a gente vai uma vez, a gente gostou tanto e deseja voltar? Foi mais ou menos isso. A comida que você nos trouxe hoje foi tão boa que a gente vai querer degustar de novo. Eu quero que você volte ao meu canal outras vezes. Vamos agendar outra data, um outro tema ou uma continuidade a partir daí. Eu sei que seu horário ficou meio apertado hoje, mas eu não me contento em apenas essa live, com apenas essa live. Eu quero você de volta. Quem gostou da Lindy aí, levanta a mão. Diga amém. Obrigado, Eli. De volta. Muito obrigada à galera do chat também. Um abraço, meu carinho a todos. E obrigado pela oportunidade que você me deu de participar do seu canal. Fiquei muito feliz também. A honra é toda minha, toda minha. Gente, por favor, se inscreva lá no canal da Lindy. Farsa, arroba farsa do cristianismo? Ou é a farsa? É a farsa do cristianismo, é que eu errei, é a farsa do cristianismo. É a farsa do cristianismo, é o nome do canal da Lindy. Vou colocar aqui na descrição dessa live para quem quiser se inscrever lá. Por favor, vá lá, se inscreva, dê uma força, deixe seu like, deixe seu comentário. Foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso tê-la aqui. Como eu falei no início, receber uma mulher aqui no meu canal é sempre muito bom. A Júcia está aqui de vez em quando, a Carol Beleste também está aqui de vez em quando, mas é muito raro receber mulheres. Recebi a Ruth Grazi um dia desse. É muito raro. Então, quando eu consigo trazer uma mulher ao meu canal, eu fico muito feliz. Ainda mais as mulheres que falam com tanta propriedade, como você falou. Muito obrigado. Eu me sinto honrado com a sua presença. E então, vou deixar agora você fazer suas considerações finais antes da gente encerrar essa live maravilhosa. Então, eu quero deixar o meu carinho a todos que assistiu e que ainda vai assistir. E quem tem dúvidas ainda sobre o tema, que procure pesquisar, estudar, né? Ajudar outras pessoas que estão nessa teia querendo sair, e ver que está sofrendo, né? Compartilhe a live para outras pessoas. Não, mas não compartilha lá na sua família evangélica, não faça isso. Vai dar problema. E um beijo a todos, um grande abraço a ti, Felipe.
Então é isso, meus queridos. Muito obrigado. Amanhã é sábado? Não, amanhã eu creio que não estarei aqui. Eu creio que vou lançar um vídeo amanhã. Domingo também não, mas segunda-feira estarei aqui fazendo uma live com a Marli Ateia, uma ex-freira que abandonou a fé e se tornou ateia. Ela estará aqui na segunda-feira, às 18 horas, horário de Brasília. Para mim, para você, acione o sino da notificação para você não perder nenhuma novidade que acontece aqui no meu, no seu, no nosso canal Eli Vasconcelos, Olhos nos Olhos, porque quem olha nos olhos fala a verdade. Muito obrigado, um excelente fim de semana. Beijos! Até! Obrigado, Lindy. Beijão. Obrigado, até mais. Até!